Pronto. Então, vamos lá. Estamos iniciando aí as oficinas de capacitação ou trocas de informações a quem deseja se habilitar com a Lei Paulo Gustavo, no meio dessa correria toda em que se encavalam as conferências municipais, que vão desembocar nas estaduais. Nós temos a proposta de passar essas oficinas para vocês de modo bem simples, objetivo e, sobretudo, de um modo amigável, efetivo, sincero, né? De modo a gente possa até criar vínculos, né? Como já tem aqui explícito com a Vivian, com a Antonieta, com a Teia, minhas colegas, né? E Fernanda também, Valéria. Então, nós desenhamos iniciar essas oficinas com a apresentação da Teia, que trabalha com a linguagem de audiovisual, ela pode se apresentar melhor para a gente e apresentar o conteúdo dela. Por favor, Teia, fique à vontade. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos vocês, a todas vocês que estão aqui com a gente, para a gente mergulhar no universo infinito que é o audiovisual, com ênfase na lei tão esperada, aguardada, a LPG, da Lei Paulo Gustavo. É um prazer conhecer essas cidades, que eu só ouvia falar, mas nunca tinha visto pessoalmente as pessoas dessas cidades. É um prazer muito grande a gente estar falando de cultura nesse momento que é mais que uma retomada, né? Ocupando os nossos lugares. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação que eu preparei sobre o audiovisual com foco na LPG. Vocês estão vendo? Sim, Tá? Então, assim, como primeiro momento, eu gostaria de compartilhar com vocês, em especial, o que o edital, né, entende, o que a Lei Paulo Gustavo entende como audiovisual. O audiovisual é essa linguagem artística, criativa, que junta áudio e imagens simultaneamente. Às vezes o silêncio, mas, enfim, junta tudo isso num formato, numa única peça. Tá? E enquanto eu vou falando, eu gostaria que vocês, assim, se tiverem dúvidas ou perguntas, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Alguns editais já foram publicados, então, assim, eu vou passar por esses temas e aí a gente pode ir focando em alguns itens que eu imagino que deva ser o principal para vocês. Eu vi que Rifaina já publicou o edital, né? Eu li o edital agora há pouco, então a gente vai poder priorizar a demanda e a necessidade de vocês, certo? Então, vamos em frente. Então, a gente entende que audiovisual é isso, é essa junção de forma estética, equilibrada, juntando áudio e imagens, né, numa única peça, certo? E aí, e quando a gente fala em audiovisual, a gente pensa, inevitavelmente, nessa narrativa, né? O audiovisual ele está embasado numa narrativa. E aí a gente passa também pelas dimensões, como o audiovisual hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente entende a dimensão cidadã, identitária e também de um desenvolvimento econômico, inclusive. Tá? E eu quero até chamar a atenção para esse ponto, porque a gente ouve muito falar, né, nessa questão de desenvolvimento econômico a partir da cadeia produtiva, e aqui eu vou fazer uma pequena observação, porque se eu não gosto de usar essa expressão da cadeia produtiva da cultura, eu vou preferir usar essa rede produtiva da cultura, né? Essa dimensão econômica, às vezes, fica muito isolada da gente que mora no interior, e a gente entende isso vindo só das cidades grandes. E aí eu quero chamar a atenção, porque aqui nós somos do interior e podemos pensar, né, nessa dimensão econômica, criando uma rede produtiva e criativa de audiovisual. Tá? Isso é só uma provocação para a gente ir pensando nisso, no decorrer daqui da nossa fala. Tá? E aqui a gente tem os elos da rede produtiva do audiovisual, que isso aqui nos interessa muito, que é o que a lei entende.
tá? O desenvolvimento de obras. Então, a gente começa a entender aqui essa concepção de audiovisual. E aí a gente entende que o audiovisual ele pode estar dividido nessas etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Eu acredito que aqui talvez vocês já tenham ouvido falar, né, dessas etapas do audiovisual. E é muito importante que a gente entenda que o audiovisual, para a Lei Paulo Gustavo, ela precisa estar estruturada nesse tripé, né? Do desenvolvimento de obras, que compreende a concepção, né, a ideia do que vai se fazer, o desenvolvimento, a escrita, a estruturação dos documentos prévios, né, as pesquisas que antecedem a produção, os roteiros. E aqui é muito importante a gente prestar muita atenção nessa parte. O roteiro, o storyboard, as ilustrações, os desenhos de cena, né? O projeto executivo. O projeto executivo, ele leva muito em conta como que esse audiovisual vai acontecer, tá? A pré-produção é importantíssima para o nosso projeto, importantíssima, que é o que acontece antes da produção em si, né? Antes da gente ligar a câmera. O que a gente precisa fazer para formatar esse projeto, né? O financiamento, ele diz respeito exatamente à verba que vai vir da lei Paulo Gustavo, né? Da lei que vai chegar para vocês, que vão produzir isso, né? Diz respeito também à fotografia e ao som, a escolha do local onde essas gravações serão feitas. Muito importante isso. Selecionar se esse projeto vai ter elenco ou não, se ele vai ser documentário que vai contar com entrevistas, onde isso vai ser gravado, né? Então, isso tudo ele é preparado e pensado e estruturado na pré-produção. Eu sei que a gente vai ter pouco tempo, né, para executar esses projetos, por isso que eu estou chamando a atenção para esse processo de pré-produção. Muito importante também aqui a gente entender a logística. Eu vou chamar atenção para 2 tipos de roteiro, né, que a gente precisa pensar nisso, nesse aspecto da pré-produção, que é o meu roteiro de gravação e depois o meu roteiro de edição, tá? Se alguém for tendo dúvidas, por favor, me chame, tá? Aí eu vou seguir aqui para frente. A fase da pro... Alguém falou? Acho que não, né? Não, acho que não, pode Então, a seguir. gente, em Ah, processo só da uma coisa, acho que a pré-produção... Angélica está com o áudio dela ligado, mas que por isso que... Ah, certo. Então, aí, assim, a gente tem esse momento importante, então, que é onde a gente desenha como vai ser a produção, a gente entende quem vai ser a nossa equipe, se terá elenco ou não, né? Como que vai ser o filme em si, o produto em si, ele tem que ser pensado na pré-produção. E aí a gente chega na produção, que é as vias de fato, né? É a saída para a gente gravar. É a produção em si, é o que a gente vai colocar a mão na massa, né? Onde a gente entende, o produtor vai estar em ação, o diretor, a equipe técnica, a sonoplastia, a luz, enfim, a produção é quando tudo acontece. E a pós-produção, que tem sido assim, uma questão muito, muito, muito delicada que eu tenho percebido nas conversas, né, pela nossa região, que é o processo de finalização do vídeo, né, do produto que vai ser entregue. Ou seja, é a edição, a sonorização, de como esse processo vai ser feito. Então, algumas pessoas têm várias dúvidas nessa questão de pós-produção, que é onde a gente vai mixar o som, né, que às vezes não, normalmente a gente... Alguém falou alguma coisa? Acho Não, que só não, né? entraram na sala só. Certo. Então, a gente tem aí essa questão da pós-produção, que é onde a gente vai editar. Em alguns processos, o áudio ele é gravado à parte. Então, por exemplo, em videoclipes, isso é muito comum, né? Em entrevistas, isso é muito comum. Então, a gente tem a captação do áudio separado da captação da imagem. E aí, na edição, tem essa mixagem do som junto com a imagem, tem a sonorização, tem os efeitos visuais, dependendo. Tem produções que não tem produções que tem. Então, tudo isso acontece
na pós-produção. Tem que ter um olhar muito cuidadoso com isso, tá? A distribuição, se eu não me engano, quando nós estávamos conversando aqui, o Fábio me disse para a gente que ele tem uma produtora, né? Então, assim, a produtora de audiovisual, aqui veio o item da produção, eu lembrei, da distribuição, ela está apta, né, a participar de produções maiores, né? Como os longas, como as séries, etc. Então, tem esse cuidado aqui também, tá? A distribuição, ela está muito relacionada de como esse produto vai circular, tá? Normalmente é feito com produções maiores, com filmes televisivos, né, que vai para salas de cinema, que vai para televisão, que vai para o streaming, etc. Tá? A difusão também né, integra essa etapa do audiovisual, ela ocorre para a gente distribuir esse material não só para os festivais, mostras, etc., cineclubes, os cinemas itinerantes, para as escolas, para os espaços culturais, ou seja, para onde a gente vai difundir a nossa peça que a gente fez para a Lei Paulo Gustavo, tá? De como isso vai ser difundido dentro da própria cidade, na região ou em espaços da internet. Tá? A preservação, que diz respeito de como a gente preserva, né, o material que foi gravado, que foi editado, que está finalizado. Tá? E aqui eu gostaria de tocar em alguns pontos que eu imagino que sejam os principais para o pessoal que está aqui, tá? Que é como os recursos da lei Paulo Gustavo vai ser direcionada para o setor do audiovisual, né? Então, a gente vai poder ter o apoio para os processos de formação, que é isso que a gente está fazendo aqui, para pesquisa, preservação, fomento e desenvolvimento de cidades-locação. Acredito que as cidades que estão aqui inseridas não entram nesse quesito, mas pode vir a ser. E o aporte para a produção de audiovisual em si. E aqui, eu imagino que seja o principal para a gente, que é esse item aqui, o desenvolvimento de roteiro, né, de como a gente entende um roteiro, o desenvolvimento de webséries e o desenvolvimento de outros formatos de produção audiovisual, que eu até assinalei aqui, que eu acho que é o que mais nos atende. Aqui eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já têm ideia do que vocês vão criar, pesquisar e produzir, porque aí eu posso fazer um atendimento mais direcionado para atender a demanda de vocês. Porque aí também, independentemente disso, a gente tem que pensar que todas essas peças que eu acabei de citar, principalmente os videoclipes, as webséries e os outros formatos, né, curtas, médias, longas, vídeos para a internet com foco no YouTube, eles vão precisar atender aos critérios de acessibilidade. Então, se vocês quiserem contar para a gente o que vocês estão pensando em fazer, eu posso canalizar as respostas para atender essa demanda de vocês. O que vocês acham? Eu acho bacana, Teca. Eu posso começar. A gente tem uma companhia de teatro e a gente pensa em criar material para próximos editais, na verdade, né? Assim, a gente queria fazer um mini documentário sobre a trajetória da nossa companhia, que dialoga muito com o território, né? Com as manifestações culturais daqui, com a questão do cotidiano capivariano. É uma companhia que nasceu em 2005, então é bem longa. E essa é a ideia, por enquanto, né? Existem outros proponentes também da companhia que terão aí ideias de curta, mas a ideia do coletivo é a gente fazer um material para a CIA que possa depois ser utilizado, por exemplo, para se inscrever no PROAC, para se inscrever no Malab, né? Perfeito. Então, acho que a gente poderia entender que isso é um documentário, né, Vivian? Isso. Beleza. O que eu sugiro? Né? A gente vai atender essas etapas, né? De pré-produção, produção, pós-produção e a finalização do documentário. Importantíssimo pensar nesse roteiro, né? De como a gente vai contar essa narrativa.
Então, você falou para a gente que o grupo nasceu em 2005, né? Então, esse documentário... Uma outra coisa também que eu quero acrescentar é o seguinte: a gente, por ser um documentário, ou qualquer outro gênero que se escolha, ele pode flertar, ele pode ter outros gêneros, né, de forma híbrida. Por exemplo, assim, teatro, de repente, ele pode ter pitadas de ficção, né, ele pode brincar com outros gêneros, tá? Esse formato híbrido ele é possível também, tá? Queria até aqui achar a, a tela que fala disso. Mas a gente pode seguir por essa linha. Assim, a estruturação do roteiro desse documentário. Então, a gente vai contar essa história com começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente vai contar, então, com fotos, com vídeos antigos, a gente vai optar pela narrativa verídica, ou a gente vai optar por uma narrativa estética que converse um pouco com a questão, com a ficção, por exemplo. Então, assim, a gente precisa entender que o audiovisual não é só colocar uma câmera no tripé e disparar as cenas todas. A gente precisa ter esse equilíbrio, né, de estética com a linguagem, né? A gente vai precisar de atores em cena, ou a gente vai usar só a narrativa, só entrevistas, né? E quanto tempo terá esse documentário? É uma coisa muito importante. Por quê? Tem que ficar muito atento à questão da duração. Por quê? Porque a duração também está intimamente ligada com a quantidade de dinheiro que vocês vão receber, tá? Então, Você bebeu água? alguém falou alguma coisa? Me Agora? chamou? Acho que não, né? Tem alguém com o áudio aberto. Não, Tá. Então, assim, esse documentário, a gente precisa entender que ele vai contar a história a duração que ele vai ter, porque a verba não dá para a gente, de repente, não dá para se pensar num longa, mas é possível fazer um curto ou um média-metragem. Uma outra coisa que precisa ficar muito atenta também é com relação à duração, tá? Alguns editais municipais, eles podem fazer menção à duração. A Ancine tem uma tabela que não é rígida com relação à duração. Então, alguns municípios vão deixar claro a duração que vão exigir, outros não. Então, quem não exige, acho que a gente pode ter como referência, acredito que a gente possa ter como referência as tabelas de duração da própria Ancine, tá? Mas é muito importante entender como vai ser estruturado esse documentário, o que a gente quer contar nele. Se vai ser em forma de entrevistas, se a gente vai juntar imagens passadas nesse documentário, ou fotos, ou vídeos, e como essa narrativa vai se dar. Se ela vai optar por um caminho que traz a questão da verdade, como foi os fatos, seguindo um processo cronológico de tempo, ou ela vai ousar mais no roteiro, né? Trazendo imagens atuais, logo no começo, enfim. Esse processo criativo ele precisa ficar muito bem estruturado e desenhado na pré-produção. E quando eu falo desenhado, é desenhado mesmo. A gente tem, né, uma técnica chamada storyboard, que é o desenho das cenas, e ele ajuda muito, né, de como a gente vai estruturar o nosso roteiro. A gente tem o roteiro de gravação, que é um, e o roteiro do próprio filme em si, que é outro, né, que tem a sequência de todas as cenas. O roteiro de gravação, ele normalmente é feito para atender essa logística, para otimizar os custos e para otimizar todo o processo de produção, tá? Tem alguma dúvida até aqui? Não, Teca, tô seguindo, tô acompanhando. Muito bom, obrigada. E acho que, Teia, é importante também dizer que esse é o período da pós-produção, né, da edição. Eu acho que o grande segredo assim, para o resultado final, né, desse produto é a edição, né? Porque, seja lá como for, né, contar essa história da companhia vai precisar de uma edição que dialogue com o que vocês entendam como é a imagem também, né, da companhia, né? Porque eu acho que tem que conversar. Acho que o mais importante é sempre ser muito genuíno o que vocês fazem, né?
para também não fugir muito do que da imagem mesmo, né, que a companhia tem. Acho que isso é fundamental. Isso, essa questão também de ser genuíno e trazer a autenticidade. Eu sou muito suspeita para falar, porque assim, eu sou editora, eu adoro editar, né? Assim, eu me sinto muito em casa na ilha de edição, montando as cenas. Uma coisa que acontece muito é que, assim, quando a gente está na pré-produção, a gente está desenhando as cenas, então a gente imagina tudo de um jeito. Aí a gente gravou, você já viu que algumas coisas foram mudadas, transformadas. Às vezes a locação mudou, e aí muda a luz, aí muda a textura da imagem. Pronto, aí chegou na edição, muda tudo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado na estruturação dessas cenas, porque às vezes a gente cria de um jeito, mas a produção a gente muda um pouco, e quando chega na edição a gente muda tudo, né? Então, é muito importante um olhar atento para essa equipe, tá? E isso é um ponto que eu gostaria de olhar com muito carinho para isso. A gente sabe que, às vezes, a verba, né, que vão para cidades menores é uma verba pequena, não dá para a gente ter uma equipe muito grande, mas também não dá para ser equipe do eu sozinho, né? Sabe? Aquela pessoa que faz tudo, né? Ela edita, faz câmera, varre o Eu, cenário. eu keep. Exatamente. No audiovisual, não dá para fazer isso, né? A gente precisa ter esse olhar cuidadoso com todas as etapas de produção do audiovisual, né? De quem é o roteirista, quem está cuidando da produção, vai ter um produtor ou uma produtora executiva, vai ter um roteirista, né? A pessoa que vai editar, ou a pessoa que vai fazer a animação, porque às vezes a gente quer fazer uma cena e essa cena vai dialogar com um desenho 2D, né? Vai ter fotografia, que tipo de arte a gente vai colocar para dialogar com a cena, né? Que tem uma pessoa falando. Então, como é que a gente vai criar esses cenários? A gente tem um cenário, né, que eu vou chamar de um cenário real, da locação em si, mas a gente pode ter outros cenários virtuais. Então, preciso entender que olhar para a equipe que vai desenhar esse projeto é muito importante. Um outro também detalhe muito importante, Vivian, que você falou do grupo de teatro. Então, a gente vai usar maquiagem, figurino, cenários nesse documentário? Se sim, é muito importante que isso fique claro na pré-produção, para que o produtor ou a produtora possa fazer com esmero, né? com riqueza de detalhes, esses detalhezinhos de produção na hora da gravação. É muito importante, tá? Porque aí a gente começa a entender também quem vai ser parte da equipe. Vai ter um maquiador, uma maquiadora na equipe, figurinista, a gente vai pensar na costureira do bairro, a gente vai pensar num cenógrafo, num artesão, numa artesã, num artista plástico da cidade. É muito importante a gente movimentar esse banco profissional dos artistas e artesãos que trabalham com a arte na cidade. Um outro aspecto também que eu quero trazer à tona é que, às vezes, a gente não tem todos os profissionais na mesma cidade que a gente. Então, por exemplo, assim, eu estou aqui em Pirassununga, então, Pirassununga, às vezes, eu precisei de um artesão uma vez para fazer um banco de madeira específico que não tinha aqui, mas tinha na cidade do lado, que é 19 quilômetros daqui, né? Então, assim, isso ajuda muito a movimentar a rede de produtores criativos das nossas cidades e da nossa região. Então, por exemplo, esse momento é muito importante para a gente entender quem na minha cidade faz o quê, né? Eu tenho figurinista, costureira, cenógrafo, artesã, pintor, pintora, né? O que eu vou precisar no meu documentário? Que história eu vou contar? O documentário, eu acredito que seja um dos gêneros mais que vai ser mais utilizado na LPG, na Lei Paulo Gustavo, tá? Tem também a produção de videogames, que eu acredito que vai ser bastante utilizada, né? Uma outra coisa também que eu acredito, que eu não sei se quem está aqui vai fazer, que é a produção de videoclipes, né? Por exemplo, assim, tem bandas na cidade, a gente quer fazer um clipe da nossa banda. E aí a mesma coisa, a escolha da música, a escolha do cenário, a escolha do local onde nós vamos gravar a música, que normalmente, né, são cenários da própria cidade, né?
tem que ter muito cuidado com a captação da imagem, com a captação do áudio. Porque, assim, eu quero dar uma atenção muito especial para o áudio, tá? Porque, assim, uma coisa é legal a gente gravar com o celular, né? Ele tem uma excelente captação de imagem, alguns têm uma excelente captação de imagens, mas o áudio não é tão bom. Então, se eu quero, por exemplo, assim, ter uma fala com muita clareza, né? Estou fazendo uma entrevista, ou eu estou tocando uma música, a captação do áudio precisa ter um cuidado especial, né? Precisa ter uma captação de som direto, né? Então, é muito importante a gente especificar isso na pré-produção. Quem vai cuidar do áudio? É um profissional que precisa estar inteirado desse assunto. Precisa entender, assim, que tipo de microfone eu vou usar se é uma entrevista. Desculpa, vou tomar um golinho de água. Se é uma entrevista que vai acontecer dentro de uma sala fechada, é uma coisa. Se é uma entrevista que vai acontecer numa área externa, tipo numa praça pública, é uma outra coisa. E aí, se nessa entrevista, né, no ambiente externo, estiver ventando, estiver chovendo, eu preciso ter um cuidado especial com essa captação de áudio, tá? Se for acontecer no estúdio, a captação do áudio é diferente, né? Então, a gente precisa ter um técnico que entenda um pouco disso para fazer uma boa captação de áudio. O áudio é tudo nisso, né? No trabalho com o audiovisual, independentemente do gênero que você escolheu fazer. Se é um documentário, se é um videoclipe, se é um curta-metragem, se é uma websérie que vai passar no YouTube. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Cuidados técnicos fazem toda a diferença no audiovisual, tá? E aí, assim, alguém tem alguma dúvida com relação a isso, gente? A gente pode ir seguindo. Acho que pode seguir, Té. Pode. Beleza. Aqui, por exemplo, eu quero também falar dos documentários com relação aos processos artísticos que existem nas cidades. Que eu acredito que seja, né, a maioria das pessoas devam caminhar por aí. Como a Vivian falou, eu quero fazer um documentário do meu grupo de teatro. Então, eu quero fazer um documentário dos mestres e das mestras das tradições orais aqui na minha cidade, né? Tem um grupo de capoeira, tem um grupo de professores que assim revolucionou aqui a nossa cidade, né? Trazendo obras plásticas, obras literárias. Então, a gente quer contar a história dos nossos artistas da cidade. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado na escolha do tema, quem vai participar dessa escolha, como é que a gente faz para escolher o tema que será abordado nas peças de audiovisual, né? A gente vai fazer um documentário, a gente vai fazer uma ficção. Se for ficção, como é que eu vou tratar esse tema? Né? Tem algumas cidades aqui do interior que tem muitas lendas, né? Aqui na minha região tem várias. Então, aqui é muito comum a gente falar, vamos contar a lenda do que aconteceu aqui quando teve a lepra, né? O que vai rolar aqui, que é um caso real, né? Então, assim, tem várias lendas fantasmagóricas aqui nas cidades do interior. Então, o pessoal tá optando muito por juntar a questão documental com o suspense, com a questão da ficção, né? Só que a verba que vai vir para as pequenas cidades não é uma verba muito grande, então a gente tem que pensar em situações onde a gente possa otimizar os custos, pensar em cenários onde a gente possa ocupar material reciclado, né? Onde a gente encontra isso para fazer barulho de trovão, né? Onde a gente encontra cenários assustadores, como é que a gente pode trabalhar a luz para ter esse tipo de cenário, né? Então é muito importante pensar nisso. E acho que, como contribuição, é muito legal que as pessoas possam usar as suas cidades como uma forma também de apresentar, né? Porque isso, tendo um material feito no município, em municípios pequenos e que muitas vezes as pessoas não conhecem, você poder trabalhar espaço público é fundamental também, né? Porque isso também diz muito do local da onde a produção foi feita, né? Então, às vezes, você não precisa tanto, né, Teia, de uma cenografia, se você tem um espaço público bem aproveitado, né? Então, acho que isso também é interessante. Exatamente, porque aí a gente começa a entender a questão identitária, a questão da identidade
de quem está produzindo, né, de ressaltar e valorizar a direção, né, o tema onde isso está acontecendo e, principalmente, a cidade onde isso está acontecendo. A gente começa a ter um barateamento de produção e a gente começa a entender que a identidade do meu produto audiovisual, do meu produto cultural, tá, né? A gente está entendendo que isso faz parte do projeto visual, da plasticidade do audiovisual. Né? Então, assim, aqui a gente tem uma característica aqui da minha região, por exemplo, as praças públicas, os coretos, as trilhas rurais, né? E de como eu trato isso, um olhar cuidadoso para a direção de fotografia. Né? Eu falei do áudio, agora eu quero me ater a essa questão fotográfica dos ângulos que eu pego essas imagens, de como eu desenho essa cena, quem está no meu primeiro plano, quem está no segundo plano e quem está num plano que a gente fala que são os figurantes. Isso vai ter na sua cena ou você não vai trabalhar com isso? Né? Mas é um cuidado especial com a questão imagética, de como eu desenho essa cena, o que é prioritário eu mostrar, o que é secundário aparecer na minha cena. Isso em termos de imagem e isso em termos de som. Como é que eu penso o desenho de som da cena? Mesmo que seja só entrevistas, por exemplo, a Vivian vai fazer a entrevista com um grupo de quem começou lá em 2005. Né? Então, eu tenho a primeira fala, né, a entrevista em si, que é o que eu quero priorizar, mas eu posso ter um ruído acontecendo, eu posso ter uma voz secundária aparecendo. Como é que eu coloco isso na edição? Como é que eu faço para gravar isso? Né? Eu vou estar trabalhando com uma câmera só, eu vou estar trabalhando com duas câmeras. Quanto mais câmeras eu tenho, mais trabalhosa será a minha edição para eu sincronizar essas câmeras, para eu sincronizar esse áudio, tá? Então, eu chamo mais uma vez a atenção para a pós-produção, né? De como eu vou entender o processo de pós-produção do meu vídeo, seja ele um videogame, seja ele um videoclipe, seja ele um documentário, seja ele um curta-metragem de ficção ou um curta documental. Então, eu preciso entender exatamente aquilo que eu quero, com a verba que eu vou receber, tá? Então, precisa estar coeso o processo criativo com a verba que vai ser recebida para eu desenvolver esse projeto. E eu chamo a atenção também para a equipe da pré-produção, a equipe de produção e a equipe que vai fazer a pós-produção, tá? E aqui eu chego num ponto muito importante que eu vou pedir para a Antonieta explicar para a gente, porque independentemente daquilo que eu escolher fazer, seja o gênero que for, documentário, ficção, etc., seja a peça que for, eu vou necessariamente precisar colocar nessa peça audiovisual a acessibilidade, de acordo com aquilo que eu escolhi fazer. Tá? Então, por exemplo, vai ser um curta, um documentário, vou pegar o exemplo da Vivian. Vou fazer um documentário do meu grupo de teatro. As falas, elas vão precisar estar acessíveis. E aí eu vou chamar a Antonieta para explicar para a gente como é que a gente vai entender a obrigatoriedade da acessibilidade no audiovisual. Teia, você vai falar mais um pouco dessa apresentação ou eu entro com a minha? Ou eu só dou um pitaco da acessibilidade? Não, pode ficar à vontade. E aí, assim, se não houver dúvidas, eu vou criar situações para a gente poder explicar como usar. Posso dar um pitaco aqui entre as meninas, minhas Claro. colegas? Seria legal a gente ter um panorama completo do audiovisual, Teia, porque você está dando uma, um mosaico, né, muito legal para as pessoas entenderem, sobretudo a linguagem, né, afora as observações técnicas que você tem pontuado. Então, acho que seria legal a gente ver todo o material de audiovisual sem perder esse destaque de acessibilidade que você fez esse link com a É, até, Antonieta. até porque talvez
Tem algumas, além, por exemplo, desse formato, né, do audiovisual como produção, pode ter oficinas, que eu acho que entra em outros incisos, e aí a gente consegue ter um panorama geral do audiovisual, e a gente vai entrando aí depois no, na acessibilidade, que vai ser um grande desafio, sem dúvida, né, porque é um assunto que, enfim, todo mundo precisa dar uma estudada antes de Uhum. pensar o que fazer, né? Com certeza. Certo. Então, a gente pode começar por aqui, que para mim a gente vai então entrar na questão da pontuação mais técnica do audiovisual, que é o desenvolvimento de roteiros, tá? É, o edital, a Lei Paulo Gustavo, ela dá a possibilidade da gente pensar, né, em etapas que podem ser contempladas com o audiovisual, né, com a Lei Paulo Gustavo. E, então, aí a gente entende que o desenvolvimento de roteiro, né, segundo a própria cartilha do MINC, ela contempla isso. Então, eu tenho como o Fábio, ele tem uma produtora, né, ele quer para essa etapa da LPG, ele não vai desenvolver o vídeo em si, né? Seja ele documentário, ficção, ou um longo ou um curto. Ele vai pensar em um desenvolvimento de um roteiro, tá? Então, isso é possível. A gente pensa em roteiro, né? A elaboração e o aprimoramento de roteiros em obras visuais, em obras de audiovisual de qualquer gênero, seja ele um documentário, uma ficção, ou uma animação, ou outra coisa, né, que possa nascer a partir daí, tá? Então, a gente entende que a construção dessa narrativa vai estar estruturada dentro desse projeto. Tá? E é possível apoiar a estruturação do projeto do ponto de vista da produção executiva, então, eu vou fazer um projeto só para o desenvolvimento de um roteiro. Tá? Então, dentro desse projeto do roteiro, eu vou ter também, eu vou explicar como vai ser a produção executiva, que eu vou produzir, além do roteiro, o projeto executivo, que vai ter nesse projeto um orçamento, um cronograma e um plano de negócios, ou seja, como ele vai acontecer e quando ele vai acontecer, que diz respeito exatamente à questão do cronograma e a questão do orçamento, né? Quem vai a questão do orçamento diz respeito à equipe que a gente falou lá no começo da minha fala. Quem estará presente? Quais as especificidades técnicas da equipe? Tá? Então, isso tudo é possível a gente pensar para o desenvolvimento especificamente do roteiro. Tá? A questão dos núcleos criativos, nesse caso específico aqui, ele diz respeito a produções um pouco maiores, tá? Mas os núcleos criativos, eles são os projetos que eles reúnem profissionais das áreas criativas e executivas do audiovisual, que aí contempla roteiristas, diretores, produtores, entre mil outras funções, né? Organizados aqui no caso, organizados pela empresa brasileira independente. Ou seja, eu vou citar mais uma vez o caso do Fábio como a produtora. Ele estaria apto, né, a pensar no desenvolvimento dessas ações. Os núcleos criativos, eles são formados por profissionais que compõem a rede criativa do audiovisual. Lembra que lá no início eu falei que é muito importante a gente saber onde estão os profissionais dessa rede criativa? São produtores, diretores, cenógrafos, atrizes, atores, pessoal da música, pessoal do som. E aqui no nosso caso, né, no interior, eles estão espalhados aqui pelas cidades do interior. Então, como é que a gente poderia pensar nesses núcleos criativos com foco no audiovisual, principalmente levando em conta a indústria do audiovisual, que no interior, eu sei que é uma coisa delicada de se pensar, né? Principalmente depois da pandemia, mas é muito importante que a gente entenda os laços econômicos que compõem a produção do audiovisual. Tá? Então, os núcleos criativos, eles estão contemplados na LPG para isso. Tá? E eu gostaria de chamar a atenção, nascer de forma pequenininha, que é mais ou menos como a gente vê nascendo aqui no interior.
né? A gente identificando quem são esses profissionais, onde eles estão e como é que a gente faz para ter uma deficiência. Às vezes a gente precisa de um profissional, a gente não sabe onde encontrar, né? Então, de repente, agora que vai ter, né, o aporte financeiro para se pensar nisso, essas cidades que aqui estão poderiam pensar que, como banco de profissionais criativos, eles estariam disponíveis num site, numa rede social, a gente criaria um canal de comunicação através das redes sociais para a gente encontrar esses profissionais? É uma pergunta que eu deixo aqui para a gente ir pensando, tá? E planejando. Aqui a gente tem a questão das durações, que eu acho que é bem importante. Alguns editais municipais, eles podem trabalhar com durações diferentes das que estão sugeridas pelo Ancine, porque essas durações não são fixas, não são rígidas, tá? Mas é só para a gente ter noção de quando a gente pensa em curta-metragem, eles podem ter até 15 minutos, médias entre 15 e 70 minutos. Aqui eu faço uma observação. Existem alguns festivais, então, por exemplo, só vou fazer um parênteses aqui. A gente fez o vídeo para atender a LPG, aqui da nossa cidade. Mas eu gostaria de usar esse mesmo vídeo para outros festivais e mostras. É possível? Algumas mostras e festivais, elas têm durações diferentes dessas aqui. Eu vou chamar atenção para o curta, porque eu já participei de alguns festivais, que entendem curtas-metragens até 30 minutos. E aí dá uma diferença que é o dobro, né, do que a Ancine propõe, que é até 15 minutos. Então, tem que ficar de olho. Se o edital da sua cidade estipulou, estabeleceu uma duração, isso precisa seguir o edital da sua cidade. E aí, se quiser participar depois em mostras, em outros, tem que ficar muito atento a esse critério técnico, certo? E, normalmente, longas são acima de 70 minutos, né? Alguns colocam acima de 60, 65, 70, mas é só para a gente poder entender. E aqui tem também uma questão muito importante, que é assim, longas e séries somente poderão ser produzidas por uma produtora registrada na Ancine, tá? Não posso fazer como pessoa física e não posso fazer com a minha MEI, somente produtoras com registro na Ancine, certo? A lei Paulo Gustavo, ela não restringe isso, mas, quer dizer, ela tem essa restrição específica, mas tem que ficar de olho no edital da sua cidade, tá? Longas e séries somente produtoras. Algum outro tipo de restrição será mostrado no edital da sua própria cidade. Isso tem que ficar de olho, tá? Porque se eu sou pessoa física, eu não tenho MEI e quero fazer um longa, não posso. Eu tenho que fazer uma parceria com uma produtora, certo? E essa produtora, obviamente, precisa estar na cidade onde vai ser produzido ela precisa ter uma parceria já existente com esse núcleo produtor que quer fazer o edital, que quer fazer o projeto, certo? Alguma dúvida? Que eu saiba, não. Essa produtora, para a gente fazer a parceria, ela precisaria ser da cidade? Não, né? Não, não precisa, a menos que o tá. edital local crie essa especificidade, mas não precisa. Ela precisa ser uma produtora que tenha um registro na Ancine, para fazer essa questão do longa e a questão da série. Tá. Tá? Aqui a gente tem, né, no inciso 1º da lei da LPG, aqui ela mostra como o apoio a produções visuais de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro, né? Ou seja, eu posso garantir que um X do que eu vou receber pelo edital municipal da minha cidade cobre uma parte da minha obra e a outra parte eu tenho que dizer onde eu vou conseguir, tá? Então, aqui a gente vai ver aqui o decreto
o 525 de 2023, estabelece que, para fins do dispositivo do inciso 1 do caput, serão compreendidos na categoria de apoio à produção audiovisual projetos que tenham como objeto aquilo que a gente falou, só o desenvolvimento do roteiro, a questão dos núcleos criativos, a produção de curtas, médias e longas, a produção de séries e webséries, lembrando que séries somente a produtora registrada na Ancine pode fazer, a produção de telefilmes, nos gêneros de ficção, documentário e animação. E aí, assim, telefilmes, o que é telefilme? São produções feitas especificamente para transmissão televisiva, tá? Só serve para isso. A produção de videogames, a produção de videoclipes, que eu até deixei aqui em negrito, porque talvez seja uma das questões mais solicitadas também nas cidades de pequeno e médio porte. Para quem... Etapa de finalização é assim, para quem já tem um curta, um médio ou um longa feito e quer só finalizar. Então, assim, a verba vem só para finalização. O que é finalização? Aquilo que nós conversamos, que é a pós-produção, tá? Que pode ser a mixagem, pode ser a edição, pode ser a animação que vai compor o vídeo. Ou seja, a etapa de finalização ela está ligada à pós-produção do seu produto, seja ele filme, telefilme, longa ou média-metragem, tá? A pós-produção, que é isso que eu acabei de falar, ou outros formatos de produção audiovisual. Por que eu até assinalei aqui os outros formatos? Porque os outros formatos é o famoso etc., que cabe aquilo que a gente entender que vai se utilizar do audiovisual, como, por exemplo, o que a Vivian falou, a gente vai fazer um documentário sobre o nosso grupo. Então, isso aqui ele entra nesses outros formatos de produção audiovisual, porque ele entende que o documentário, né, é a opção escolhida por eles que vai se utilizar do audiovisual, certo? E aí isso serve também para a gente entender o que são esses outros formatos. Documentários sobre temas específicos da cidade, sobre os mestres e as mestras, sobre um ponto específico que tem aqui que eu quero contar na minha cidade, ou a lenda, ou uma história específica que queira ser contada ou que mereça ser incluída nessa história local ou regional, certo? E aqui a gente vem para uma questão mais técnica, que é como o recurso pode ser utilizado, tá? Obviamente, acho que a maioria daqui das pessoas sabe que a Lei Paulo Gustavo ela é específica, né, para produções de audiovisual. E aqui ela pode ser para reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinemas, públicas ou privadas, cinemas de rua ou cinema itinerante. Alguém aqui trabalha com cinema itinerante? Ou tem a intenção de fazer cinema itinerante, cinema de rua? Não, né? Acho que está todo mundo mais na área de gestão aqui, viu, Teia? Certo. E aí tem Vamos. exatamente aqui a formação, né, que diz respeito a essa parte que o Pedro falou, que é a formação em audiovisual, que é o que nós estamos fazendo aqui, a difusão, a pesquisa, a preservação, o fomento ao mercado e ao desenvolvimento de cidades locação. Então, o que a gente entende, né, de como pensar o audiovisual, que é isso, assim, o audiovisual não é só a gente pegar a câmera e sair por aí gravando, né? A gente precisa entender que formato eu quero dar para a minha peça, né? Para a minha peça audiovisual, não para a minha peça teatral. Que linguagem... Desculpa? Não, pode falar, Té, depois eu falo. Que linguagem eu vou adotar no meu produto audiovisual, né? Que tipo de pesquisa eu vou fazer para chegar nesse produto? Que tipo de situação eu quero trazer à tona para priorizar no meu produto? Né? Se entendendo que audiovisual ele é essa peça, esse complexo de situações que precisam ser contadas de uma forma equilibrada, estética, que vai compor essa obra. E essa composição também passa pela linguagem. Então, é muito importante a gente entender
que tipo de linguagem, que tipo de abordagem eu vou dar para o meu tema, o tema escolhido. Então, normalmente eu tenho um tema matriz que pode vir a criar vários subtemas no decorrer dessa minha peça, né? Seja ela um documentário, seja ela uma ficção, seja ela um videoclipe, né? Se for um videoclipe, que tipo de história e de situações eu quero trazer para dentro das cenas da música. Essas cenas, elas estão conectadas com o espaço onde nós estamos inseridos, ou seja, com a nossa cidade? Ou a gente vai pensar em situações que a gente vai ter que criar tudo, porque o cenário local não nos serve, né? Então, que tipo de cenário eu precisaria criar para contar isso daqui? E uma outra coisa que eu gostaria também de chamar a atenção para o audiovisual, para essas peças que serão criadas, que diz respeito mais à linguagem, né? Que me perguntaram esses dias para a gente poder pensar, porque otimiza custos e otimiza equipe, né? Porque, enfim, né, tem que estar coeso lá, o que eu vou ganhar com aquilo que eu vou fazer, inclusive com valores de mercado. Que o pessoal, eles vão fazer um videoclipe e querem usar um plano sequência, tá? Não sei se vocês, né, querem que eu entre para dizer um pouquinho como funciona esse plano sequência. Posso ir em frente? Eu queria fazer uma observação, Teia, Sim, se você me permite, com licença. De saber como é que está o ânimo também dos nossos colegas. A gente está com 58 minutos. Se nós nos aprofundamos nas especificidades, ou se você pode encaminhar mais os próximos slides, fazendo uma sintonia, uma filigrana com acessibilidade, que eu acho que é muito importante também a gente ter essas duas composições assim, que é o que mais vai pegar na Lei Paulo Gustavo, né? O que as pessoas é o que se é a inovação que a lei traz, né? Essa coisa primeiro do audiovisual, de como inserir o audiovisual na sociedade, né? E também os conceitos de acessibilidade, para além de cotas, para além de raça, de credos, né, de inclusão de novos atores na sociedade. São essas duas inovações importantes da Lei Paulo Gustavo. Então, Teia, a gente podia combinar mais 5 minutos. Você acredita que é possível você introduzir para a sua finalização e depois nós iniciamos com a Antonieta? Pode ser? claro, claro. Então, a gente segue aqui com o fio condutor visual, pensando em linguagem, né? Que tipo de linguagem eu vou abordar nas peças que será criada pela nossa equipe, certo? Levando em conta, então, que a gente nunca pode esquecer das 3 etapas fundamentais do audiovisual, que é a pré-produção, a produção e a pós. E isso diz respeito também à escolha da equipe. Quem estará compondo essa equipe, tanto na pré-produção, na área de pesquisa, na área de produção, ou seja, o que eu vou dizer, vai ter um produtor ou uma produtora, vai ter um produtor executivo, um diretor ou uma diretora, que são funções primordiais. Quem são os atores que vão trabalhar? Se não terão atores, serão entrevistas, quem serão os entrevistados? Se não será entrevista, o que é que eu vou mostrar, né? Independentemente do gênero. E aí, quando eu digo gênero, eu estou me referindo aos documentários, à ficção. E aí, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu acabei me esquecendo de falar lá no começo, que, independentemente de ser ficção, documentário ou animação, o que diferencia, né, o curta-metragem, o média-metragem, um longa-metragem é a duração, tá? Independentemente do gênero. E precisa ficar muito atento com relação à duração, porque está intimamente ligado com o valor que você vai receber no edital, certo? As webséries, que normalmente são vídeos menores que são feitos, né, para ser divulgado no YouTube. As séries, elas só podem ser feitas por produtoras registradas na Ancine,
séries e longas-metragens, a produção de games, que está intimamente ligada com a questão educativa e com a questão do entretenimento. Uma coisa também que eu quero, que é muito importante, antes de passar a bola para a Antonieta. Tudo que nós fizermos da Lei Paulo Gustavo, independentemente do gênero escolhido, independentemente da duração, elas precisam ter uma contrapartida, a não ser os editais de premiação. Então, a contrapartida ela vai ser estabelecida com a Secretaria de Cultura local. E aí, a Lei Paulo Gustavo diz que essas peças, né, esses vídeos criados, eles podem estar intimamente ligados, as parcerias podem ser feitas com a Rede Municipal de Educação e com os profissionais da saúde. Então, o que significa isso? O que eu fiz, eu posso fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura, a Secretaria vai entender que isso pode ser divulgado na rede municipal de ensino, tá? Então, pensa sobre isso. O que eu estou fazendo pode ser útil para a rede municipal de ensino da minha cidade? O que eu estou fazendo pode ser útil para os profissionais da saúde? Lembrando que a LPG, a Lei Paulo Gustavo, ela foi feita num período de pandemia e os funcionários da saúde, eles foram pensados para poder absorver esse material, né? Como equipe que estava à frente de toda uma batalha contra o período pandêmico. Então, é muito importante que a gente entenda que tudo que nós formos produzir para a Lei Paulo Gustavo, ela vai ter uma contrapartida, com exceção dos editais de premiação, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco à disposição para estar encontrando respostas para a gente poder seguir em frente com os editais de audiovisual, tá? Então, o Pedro tem o meu contato, vocês podem... eu disponibilizei aqui, através de um link, essa cartilha que eu fiz, né, esse PDF, ele está de acordo com a cartilha do MINC, né, a cartilha do Ministério da Cultura, então já está disponibilizado para vocês, e eu me coloco à inteira disposição para, enfim, para a gente tirar qualquer dúvida que porventura venha acontecer daqui para a produção do edital, certo? Eu agradeço a todos pela atenção e pela acolhida. Teia, muito obrigado. Axé, obrigada. Teia, Obrigada. obrigado pela tua disponibilidade, pela tua generosidade, né, de ter essa preocupação também em incluir as pessoas, em ter a alteridade, né, como valor. E aí eu acho que você deu um panorama muito interessante das tecnicalidades, né, da linguagem audiovisual, que a gente não tinha contato, a maioria das pessoas, né? Entre as que estão aqui conosco, até pode ser, tem um pessoal bem, mas os demais, os outros proponentes, a realidade dos municípios que a gente tem, né, tem atendido, e esse é o propósito, são municípios menores, são municípios distantes dos grandes centros urbanos. é, o cinema sempre chegou no shopping da cidade vizinha, não é? Os cinemas foram fechados, é, enfim, deu um entendimento muito legal assim nesse sentido. E agora eu estou curioso para ouvir, né, a Ah, acessibilidade, ai, né, ai, ai. esse conceito que traz aí, né, várias atitudes interiores, né, não que você a princípio consigo próprio. Por favor, Teia, Antonieta, fique à vontade. De novo, obrigado, Teia. Bom, falar de acessibilidade, primeiro, queria agradecer ao Pedro, né, a Teia pela parceria, o Pardim, que não está aqui, e falar de acessibilidade é um desafio, né, porque eu acho que, como a Teia terminou, a gente quer encontrar respostas, né? E eu acho que a acessibilidade é um caminho que a gente tem que... Não é fácil, eu acho que o trabalho e o desafio da inclusão é um desafio ainda muito novo, né, que eu acho que a gente vai quebrando barreiras para chegar
aí num lugar desse impedimento, né? Porque a acessibilidade vem para que a gente possa quebrar, né, essas barreiras que existem entre um produto cultural e as pessoas tidas como, né, não normais, né, que hoje a gente vai falar um pouco. Então, eu vou dividir aqui a tela para a gente falar um pouquinho do que é acessibilidade. Eu queria começar dizendo que eu não tenho todas as respostas, né? Eu não sou uma especialista no assunto, eu faço análise de projeto cultural há algum tempo, e a acessibilidade tem aparecido cada vez mais nos projetos, né? E eu acho que, a partir da Lei Paulo Gustavo, vai ser um caminho sem volta. Eu acho que a acessibilidade vai fazer parte agora de todos os projetos culturais. Então, pode ser que eu não tenha aqui as respostas que a gente procura, mas a gente está aqui para fazer isso junto. Então, acessibilidade é um caminho de inclusão, né, dando acesso a quem tem algum tipo de deficiência. A lei prevê que os projetos ofereçam condições de acessibilidade, né, a pessoas com deficiência e define que os proponentes destinem ao menos 10% da verba recebida para custear a adoção dessas medidas e para o uso de tecnologias assistivas. Então, já fica no radar de vocês que, exceto pela premiação, o que for um projeto contemplado precisa ter essa acessibilidade de pelo menos 10% voltado para algum tipo de medida acessível. A elaboração de projetos acessíveis, né, ela visa garantir os direitos culturais das pessoas com deficiência com participação e protagonismo. Então, já existe uma lei, né, uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que é a 13.141. As pessoas com deficiência têm que ter, né, igualdade de oportunidade, garantindo acesso à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, e toda e qualquer iniciativa de elaboração de projetos, ações e programas culturais devem garantir a acessibilidade universal aplicada a linguagens das suas produções. Eu vou lendo aqui, a gente pode parar em qualquer momento, eu vou, acho que apresentar de uma maneira geral, e aí depois a gente pode ir aí conversando um pouco para ver um caso a caso, enfim, como é que a gente exemplifica, né? Então, acessibilidade é a possibilidade de viver a vida sem barreiras, né? Engloba alcance, utilização com segurança e autonomia dos espaços, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, incluindo os sistemas tecnológicos e outros serviços destinados à população. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não pensa só no produto cultural, mas também a gente pensa como essa pessoa faz para chegar até esse local, né? Esse local é acessível ou não? O que a gente está apresentando traz essa acessibilidade, né? Traz condições da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida ter acesso a esse produto final. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, não é fácil, mas eu acho que a gente está construindo, né? Então, quando a gente pensa nessa construção, a gente tem que pensar em planejamento. Nem sempre o brasileiro é muito bom de planejamento, mas eu acho que né, a gente deixa aquele presente de Natal para o dia 22 de dezembro, mas eu acho que se a gente tem essa possibilidade de planejar, e eu acho que para as cidades que ainda não têm os seus editais lançados, eu acho que é uma oportunidade de reflexão, de planejamento, né? Os incisos já estão aí, né? Então a gente já sabe o que dá para pensar em fazer. Eu acho que o importante é que a cidade não deixe de fazer nenhuma ação para contemplar todos os incisos. Então, que estou falando agora é só para complementar uma fala da Teia, né? Acho que naquele inciso de cineclubes, por exemplo, vamos, mesmo que a pessoa ou um grupo não tenha essa vocação, eu acho que é importante que a cidade, né, pense junto uma possibilidade de não deixar esse recurso passar, mesmo que não tenham grupos especialistas, né, ou especializados nesse segmento.
Então, fazer um planejamento, né? O que que a gente começa a pensar, né? Aonde vai fazer, com quem vai fazer, como vai fazer, e esse é um planejamento de projeto, né? De uma maneira geral, todo mundo vai ter que pensar em todas essas fases, né? Como a Thea falou, a pré-produção, a produção e a pós. E o que que inclui essa pré-produção, né? Tem que incluir aí a acessibilidade. Então, eu acho que tem algumas cidades que vão ter mais dificuldades, talvez, de encontrar profissionais voltados, né, para essas ações de acessibilidade, mas a gente tem muitos polos em volta das cidades e eu acho que isso, com planejamento, a gente não vai ter problema, né, em contemplar, né, essas formas de acessibilidade. Então, um bom planejamento, alguns conhecimentos. Então, eu já indico aqui leituras, né? Eu acho que é importante que vocês leiam coisas que existem por aí. Tem muita coisa no YouTube, tem muito material que dá para ir buscando, até para fazer um cara crachá do que é o meu projeto e o que que o meu projeto pode ter de acessibilidade. Não é fácil, assim, às vezes eu mesmo falo, peraí, Libras é para quem não ouve, né? Então a pessoa vai ver. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, principalmente se você não tem um círculo de amizade ou não está acostumado a trabalhar com isso, então planejar e estudar, eu acho que faz parte aí de um projeto bem sucedido, né? É importante que a gente use a nomenclatura certa, né? Então, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, organizada pela ONU, definiu que o termo mais apropriado seria a pessoa com deficiência, que é o PCD, né? Que a deficiência é algo que o sujeito porta. Então, é importante, eu vou ler essa frase porque eu acho bacana, né? Podemos entender que a pessoa com deficiência é simplesmente pessoa como qualquer outra, porém inserida numa sociedade deficiente em relação à visão que tem sobre o seu modo específico de estar no mundo. Muitas vezes a deficiência é nossa, né? De não entender. Eu recentemente vi foi até esse encontro, né, que teve de gestores em Vitória e tinha uma pessoa na mesa participando de um debate, era uma pessoa muda, é, e, e ela e as pessoas passavam na frente do da câmera que estava fazendo a tradução em Libras. E ele ficou indignado. Ele falou assim: se não, né, se a gente está num local onde a acessibilidade aqui está sendo respeitada e ainda tem pessoas que não conseguem entender, então é muito assim, é muito comum, infelizmente, que a gente não entenda ainda como um deficiente, né, uma pessoa com deficiência pode estar inserida em todos esses espaços, né? E algumas acessibilidades, né, que existem, aí eu listei algumas: acessibilidade atitudinal, arquitetônica, metodológica, programática, instrumental, acessibilidade nos transportes, nas comunicações e acessibilidade digital. Então, a gente tem aí uma gama, né, de acessibilidade. Aqui, eu vou trabalhar três principais, porque eu acho que para os projetos da Lei Paulo Gustavo são as que melhor se adequam, né? Então, acessibilidade física, como o próprio nome já diz, né? Ela faz menção a espaços, né? A equipamentos culturais. Então, quando se pensar num espaço, vamos pensar num espaço que tenha acessibilidade, tem acessibilidade comunicacional, né? Que são recursos, né, de comunicação para difusão, para exibição, também para divulgação, né, porque também é importante que a gente use a mídia como um formato importante de comunicação junto às pessoas com deficiência. E a acessibilidade atitudinal, né, que é a falta de conhecimento que as pessoas têm, às vezes, da própria equipe, em como lidar com essas pessoas, né? Então, às vezes, ter um monitor que vai receber alguém que tenha uma pessoa com deficiência, ter espaços, né, reservados, né, como acessibilidade física. Eu vou passar um pouquinho aí em cada uma delas,
Acessibilidade estrutural, física, então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é num local, né? Aonde que a gente vai fazer, e aí isso pode ser, aí pensando na Lei Paulo Gustavo, a gente pode pensar tanto num cineclube, quanto a gente pode pensar em locações, a gente pode pensar na contrapartida, na exibição desse filme, quando esse filme for exibido em algum lugar de forma gratuita, né, que é uma das condições da contrapartida, que local é esse, né? Então, tem rampa, tem espaço para cadeirante, tem elevador. Então, é importante que esses espaços estejam contemplados, né? Contemplados para dar essa possibilidade dessas pessoas participarem, né? Com comodidade, com respeito, enfim, coisas que eu acho que a cultura tem de sobra, né? Com certeza. Então, aqui alguns exemplos: espaço com rampa de acesso, elevadores e banheiros adaptados, calçadas com sinalização horizontal, calçada sem desnível. Isso está mais difícil, né, gente? Não depende tanto da gente, mas, enfim, portas largas, delimitação de espaço para cadeirante, cadeira adaptada para pessoas grandes ou pequenas, né? Geralmente obesas, maçanetas de fácil manuseio, e também pensar na mobilidade urbana, né? Como é que faz para essas pessoas também chegarem nesses espaços, né? Isso também é uma forma de dar acessibilidade. Então, por exemplo, ao escolher um lugar que, por exemplo, vocês vão fazer a contrapartida, que seja um local que as pessoas consigam chegar com facilidade, né? Se for na periferia, então que aquele grupo possa, né, dispor de espaços, né, para que as pessoas possam ali ter possibilidade, né, de chegar aí com facilidade. Locais preferenciais, né? É fundamental que lugares nas primeiras fileiras sejam reservadas às pessoas com deficiência, para que as pessoas surdas possam ficar de frente e próximas ao tradutor intérprete e né, de intérprete e de línguas de sinais, né, que é a Libra, e pessoas com baixa visão. Então, são alguns detalhes, acho que a gente costuma ver isso com frequência em lugares mais estruturados, mas é importante que a gente aqui... O que eu estou tentando é dar um panorama geral e depois a gente pode ir afunilando aí para pensar em cada projeto de forma mais detalhada. Acessibilidade comunicacional. Então, ela diz respeito à possibilidade de todas as pessoas possam compreender o conteúdo dos projetos realizados. Então, a acessibilidade comunicacional ela pode ser realizada por meio de uma ajuda técnica, né? Então, ter um intérprete de Libras é uma ajuda técnica. Aí tem guia de cego, tem braille, tem guias intérpretes, tecnologia assistida, né? Aí tem audiodescrição, tem elevadores, tem estinotipia, que é aquela transcrição ao vivo, enquanto a pessoa está, por exemplo, dando uma palestra, a pessoa está ali digitando em tempo real para pessoas surdas, né, usuárias da língua portuguesa. E tem a legenda oculta, que é também uma possibilidade dentro dos filmes, de programas de televisão, de vídeos. Acessibilidade em Libras, né? A presença de intérpretes de Libras se faz fundamental da recepção do evento aos seminários, apresentações e oficinas. Deve ser disponibilizado aos intérpretes o conteúdo e apresentações das palestras. Então, é importante que, se for em tempo real, por exemplo, se vai ter uma oficina de audiovisual e a Libras vai ser um meio das pessoas poderem participar, então, que ele já tenha minimamente né, o conteúdo para que isso não aconteça de forma que pegue o intérprete de Libras, né, de surpresa, e aí alguns conteúdos minimamente, né, para que ele possa se preparar. Lembrando que a posição do tradutor de intérprete de Libras é na lateral do palco, caso, né, seja uma produção feita em palco. Acessibilidade em audiodescrição.
Então, a audiodescrição é um recurso que torna filmes e peças de teatro acessível para pessoas com deficiência visual. Então, a pessoa que não enxerga, ela tem uma tradução da imagem em palavras. Então, ela vai contando o que acontece. Se vocês precisarem de alguns exemplos, tem muita coisa que vocês conseguem acessar para ver como é que funciona. Então, é, é um rio com várias folhas caídas, algumas pessoas estão nadando, e aí é uma audiodescrição daquilo que está acontecendo. Então, isso é bem comum em filmes, né? Libras também é comum em filmes, né? Que você pode colocar num canto do vídeo, né? Para que a pessoa ali faça a tradução em libras. Essas são algumas possibilidades. A presença de um estenotipista, né, é um profissional que digita as falas e as palestras em tempo real, para quem não faz uso das libras na sua comunicação. Aqui, eu falei, eu vou falar um pouquinho dos vídeos, né? A exibição de vídeos, né? Tanto de divulgação, informativos, teaser, com conteúdos culturais, mini documentários, programas de TV e outros materiais audiovisuais informativos com audiodescrição, intérprete de Libras, legendas. Isso são algumas possibilidades de uso em algumas plataformas, né? De maneira geral, os vídeos e filmes apresentados devem, né, ter ou uma ou mais de uma possibilidade. Teia, eu não sei se você quer complementar, né? Eu acho que para vídeo, basicamente, são essas as opções aí, né? Legenda descritiva, Libras e audiodescrição. É isso aí mesmo. Tem que ter, a gente não pode É, esquecer de incluir, precisa ter, porque, inclusive, como a Antonieta falou, 10%, no mínimo 10% vai ser destinado a esse tipo de solução em acessibilidade. Então, é muito importante mesmo, entrar em contato com um profissional da sua cidade que saiba fazer isso. por isso o planejamento, né? Então, acho que quando a gente já pensa que vai precisar, eu acho que é importante que a gente já aí busque profissionais, talvez não tenha dentro da sua cidade, mas eu acho que em algum lugar, alguém me falou recentemente que buscava esses profissionais em APAES, por exemplo. Dentro da APAE tem profissionais que conseguem ter essa possibilidade, né, de trabalhar dentro de um projeto. Exatamente. Eu, por exemplo, eu precisei, Acho né, que foi você que falou, né, Teia? Pode ser. isso. Aqui eu consegui, a professora da PAI, ela fez para mim interpretação de Libras. E, enfim, é legal porque a gente vai, né, encontrando esses profissionais perto da gente. O importante que vocês estão trazendo para a gente é esse novo conceito, né? Acessibilidade é permitir que o outro compartilhe com o que você mais gosta de fazer junto, igual, não é? E com respeito à gestão pública, à gestão das políticas culturais, né? É, não é só a plataforma, não é só a rampa de acesso, não é só o tradutor de Libras, trazendo um pouco mais próximo da humanidade. É a pessoa, seu vizinho que tem uma deficiência, seja ele qual for, de você incluir na sua produção. Você buscar na PAI da sua cidade não só a professora que pode fazer a tradução de Libras, mas os personagens que são aquelas pessoas humanas, compartilhar a experiência cultural. Eu acho que essa é a grande orquestração da Lei Paulo Gustavo, né? Perfeito. Eu vou A aproveitar, então, só fazer um parênteses nessa cutucada maravilhosa que o Pedro deu, porque aqui a gente também está pensando muito nisso. Como é que a gente inclui essas pessoas na nossa equipe técnica, né? Exatamente. A Quem está... inclusão exatamente. profissional. É. Exatamente. Eu acho que é fundamental isso.
Porque eu acho que assim, eu vou até falar um pouco dessa inclusão profissional, né? Porque é possível que, eu acho que tem alguns aspectos, né? Tem a inclusão profissional e tem o que o Pedro falou. Por que não chamar também essas pessoas da PAI para serem esses espectadores? Protagonistas. Porque protagonistas e espectadores, porque Sim, assim, né? Não adianta você querer, que eu acho que o importante é que a gente tenha acessibilidade, mas que a gente também inclua para que trazer esse público junto, sabe? Porque faz parceria, chama para o dia da estreia do filme, enfim, né? Ou para que essas oficinas ou cineclubes, sei lá, estou pensando aqui em algumas possibilidades, né? Que eles também possam assistir, né? Porque senão você põe acessibilidade no produto, mas não tem ninguém para assistir naquele momento. E com certeza, dentro da cidade, eu acho que é um momento, eu acho que é uma oportunidade que a Lei Paulo Gustavo está dando, da gente conhecer esses atores todos, né? Vocês se conhecerem como profissionais e também terem a possibilidade dessa inclusão, né? Tão fundamental. Então, a inclusão profissional, então, eu acho que a participação de pessoas com deficiência na organização do próprio evento, do projeto, como instrumento efetivo de inclusão, mesmo que a temática abordada não esteja vinculada a pessoas com deficiência. Considerar a contratação de artistas, consultores, educadores, produtores culturais e outros colaboradores com deficiência para a equipe do projeto cultural, com o objetivo de possibilitar o direito ao trabalho para profissionais da cultura com deficiência e para proporcionar o convívio com as diferenças nas equipes. Eu acho que a diversidade dentro da equipe é um fator de suma importância até para que a gente tenha olhares diferentes, né? A inclusão, eu acho que as ações afirmativas, como LGBT, como pessoas pretas, pardas, de diferentes possibilidades, eu acho que isso faz aí um evento, um projeto bem mais rico, né? Importante ressaltar que a garantia da acessibilidade universal é condição de participação das pessoas com deficiências em todas as etapas de um projeto cultural, da pré à pós-produção. E aqui eu também trago um pouco da representatividade, né? Garantir a representatividade com deficiência, que eu acho que o Pedro, né, estava falando um pouco disso, né? Também pode ser uma temática, né? Eles também podem fazer parte de de uma, de uma temática como contribuição social, né? Num processo histórico, no desenvolvimento da sociedade. Hoje a gente tem aí, e isso pode ser atores com deficiências em filmes, livros, séries, novelas, espetáculos de teatro, artistas com deficiências em exposições coletivas, bailarinos, cantores, músicos, performers com deficiência em espetáculos artísticos, palestrantes, oficineiros, enfim, uma gama aí de possibilidades, né, dentro dos projetos. A divulgação, né, é importante também que o material seja acessível, então, quando impresso por braille ou fontes ampliadas, né, quando em meio digital, que tenha libras ou audiodescrição, vinhetas em libras com chamada da apresentação, o site também, né, deve garantir o acesso a essas pessoas, né, talvez com um recurso em libras. Se você vai fazer uma ficha de inscrição, que essa ficha de inscrição também seja acessível para que a pessoa possa se inscrever. Claro que, olha, o que eu estou dizendo aqui é o melhor dos mundos, na maior, né, com todas essas possibilidades. Obviamente, acho que com o recurso da Paulo Gustavo, a gente está aqui abrindo um campo de visão e, obviamente, vocês vão estreitando essa visão para o que vocês vão, né, conseguir fazer até com esse recurso. Mas acho que oxigenar as ideias, pensar nessas possibilidades, eu acho que já é um ganho aí, de uma maneira geral, para a sociedade. Material impresso, né, acessibilidade informacional, que é aí, né, quer dizer, como é que você vai usar esse material? Se tem impresso, então cartazes, né, ele pode ser disponibilizado para baixa visão, em braille, tem produtos que são mais caros, outros
são mais acessíveis, mas não adianta só fazer o que eu quis dizer anteriormente, é que não adianta só fazer o material se você não atinge essas pessoas. Se você vai fazer um material, por exemplo, impresso em braille, busque associações, parceiros que possam se utilizar desse material, né? Não faz só por fazer, né? Para constar ali na planilha, né? Eu acho que a gente tem que efetivar o que a gente está se propondo a fazer, que é vamos fazer o nosso melhor e trazer essas pessoas para junto, né? Eu acho que é uma riqueza assim que eu acho que a gente adquire, né? Que a gente vai adquirir ainda mais. É importante que toda a equipe, pode falar, Pedro. Não, não, Não? Ah, tá, achei que você ia falar alguma não. coisa. É importante que toda a equipe organizadora passe por treinamento, capacitação quanto ao modo de estar ciente das especificidades relativas a pessoas com deficiências e ações facilitadoras para a inclusão e acessibilidade. Então, às vezes, a própria equipe não sabe como lidar, né? Então, por exemplo, até coloquei aqui alguns cuidados a serem tomados. Não se referir a essas pessoas como seres especiais, né? Acho que há um tempo atrás a gente usava muito esse termo, né? Ah, essas pessoas especiais, ele é especial, né? Ele é uma pessoa com deficiência, né? Mas não se usa mais esses termos. E eu acho que a equipe está ela está conectada com esse tipo de atitude, por isso que elas chamam, né, acessibilidade atitudinal, que é de atitude, faz com que esses preconceitos, o medo, o estereótipo, elas sejam aí, né, derrubados e a gente possa acolher essas pessoas de forma adequada, né? Tem website, rede social, aplicativo, desenvolvidos segundo as diretrizes internacionais de acessibilidade. Então, a WCAG, ela faz parte desse consórcio internacional e ela traz essas hashtags educativas, né? Para cego ver, escreve para mim, enfim, são alguns tipos de possibilidades dentro de web. Vídeos com interpretação de Libras, né, e legendas, acho que até eu já falei isso. Materiais educativos. Apresentações, né? Ao convidar um palestrante ou conferencista, discutir antecipadamente a importância de desenvolver uma apresentação de forma acessível. Às vezes, uma linguagem simples, né? Tem até isso dentro de alguns editais, né? A linguagem simplificada, quando você vai explicar alguma coisa, você poder resumir aquilo como se você estivesse explicando de uma forma mais objetiva, né? Com palavras que talvez as pessoas... Porque aqui a gente está falando de uma acessibilidade, mas tem a comunicacional, que às vezes não é nem só para cego, nem para surdo, nem para cego, nem para surdo, mas é também de uma comunicação, né? De quem tem um pouco mais de dificuldade, às vezes um autista. Existem outras, né, deficiências aqui que a gente está usando muito o surdo e o cego, né? Por causa das libras e da descrição, mas a gente pode pensar em outras deficiências, né? E pensar nas especificidades, né? Porque aí são inúmeras. É possível ainda, né, ter presença de um guia intérprete, um profissional de Libras táteis e Braille. Vale ressaltar que é garantido, por lei, o acesso e a permanência de pessoas acompanhadas de cão-guia nos espaços onde esteja ocorrendo o evento. Inclusão das adequações de acessibilidade física e comunicacional na linguagem dos espetáculos, das exposições. Hoje, em exposição, você tem muito, por exemplo, um QR Code. Esse QR Code te leva para uma descrição do que é aquilo, né? Você pode ter um aparelho, um audiodescritivo, mas você pode ter um QR Code que, quando a pessoa acessa, ela tem ali uma descrição do que ela está vendo. Exemplos, né? Aqui eu pus textos de livros e publicações em braille, tem escrita simples, comunicação alternativa, audiodescrição, libras. A gente aqui vai ficando meio repetitivo, né? Eu até pus um exemplo de audiodescrição. Alguém falou alguma coisa? Não.
peças de teatro, recursos táteis, né? Então, a pessoa pegar na maquete para ver como é que funciona. A gente hoje tem, em espaços históricos, assim, uma dificuldade, né, de acessibilidade física, porque alguns foram feitos sem essa, essa perspectiva, né, de se tornarem acessíveis, né? Então, você tem aí, às vezes, um lugar maravilhoso, e que é menos acessível. Então, vale ressaltar que é urgente o entendimento de que um produto cultural deve voltar-se para as muitas formas como o ser humano se apresenta no mundo, e que o conhecimento deve ser devidamente construído, publicado e disseminado com e para pessoas que tenham ou não deficiência. Aqui eu trouxe as ações afirmativas, porque eu acho que as ações afirmativas, de alguma forma, fazem um casamento com a acessibilidade, né? Então, é importante que a gente inclua pessoas com deficiência, pessoas de grupos vulneráveis, minoritários. Eu acho que trazer a periferia para o centro para a periferia, eu acho que esse tipo de conversa, né, esse estímulo à participação com os agentes culturais é de fundamental importância. A contrapartida, né, social, então o artigo 7º, ele demanda dos beneficiários dos recursos da LPG, acho que não estão usando mais esse termo beneficiário, alguém comentou que beneficiário parece assistência social, né? Mas, enfim, é o termo que acabou sendo usado na lei, a realização de contrapartida social ser pactuada com o gestor de cultura do município, do Distrito Federal, do Estado, como, por exemplo, a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurada a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade, que também pode ser não só de ensino, mas também de saúde, né? Lembrando que a lei veio no momento da pandemia, né? Quer dizer, ela foi construída naquele momento, então a inclusão dessas pessoas todas que trabalharam tanto, né, exaustivamente naquele período por nós, é mais do que merecido. Participação e protagonismo, né, para colocar isso em prática, o artigo 17 da lei demanda que estados, municípios assegurem mecanismos de estímulo à participação e protagonismo das populações menos privilegiadas, tais como mulheres, indígenas, comunidade LGBTQI, agora tem o P+, né, que é o PAN, quilombolas e outros povos tradicionais, como de terreiro, entre outros, cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou de qualquer meio de ação afirmativa. Eu usei aqui algumas referências, esse material eu deixei, e a Teia também, né, o material dela está disponível no chat, então é um drive que vocês podem entrar e acessar esse material. Eu acho que agora a gente tem aí uns 10 minutos, caso tenha algumas dúvidas. Eu acho que o que a gente mais quis, né, Pedro, com essas oficinas, é trazer um pouco de ideias, é pensar no desafio que é a inclusão, que é o audiovisual para algumas cidades que não têm ainda essa vocação, mas que tenho certeza vão usufruir muito bem desse recurso público, né? A gente está aqui para o que precisar, é isso, a gente encontra respostas caso a gente não tenha aqui, mas a gente fica disponível para ajudar, né? Ajudar, né? Quem somos nós para ajudar, mas para colaborar aí na medida do possível com, com vocês todos, né? É isso. Obrigada. Pedro, você está sem áudio. Pedro, liga o áudio. Já liguei, obrigado. É, é, obrigado, Antonieta, Teia de novo, e vocês também aqui presentes com a gente. A minha leitura pessoal, e até gostaria de ouvir também, aproveitar esses minutos para ouvir a leitura de vocês também. O mais importante é o que nós já estamos iniciando aqui, né? As coisas não nascem prontas. Isso eu aprendi com um designer italiano, um senhorzinho, 90 anos, dava aula,
e sempre falava, as coisas não nascem prontas, elas nascem das coisas que a gente vem construindo ao longo do tempo, né? Então, pensar que há 5 anos, pouco mais, 10 anos atrás, não tinha isso na pauta das nossas discussões, dos nossos, né? Então, é uma nova experiência mesmo. Como é que é lidar com os indígenas? Como é que é se reconhecer num país, eh, né, que é preconceituoso, não é? O entendimento é o mais importante, penso eu, né? As atitudes que a gente pode ter ao entender que existem sim essas diferenças, que o outro é preto, sim, eu sou branco, não é? E que moro num país que é racista, sim, né? Mas isso não me diminui em nada, ao contrário, né? Traz à tona as discussões. A acessibilidade me bate um pouco assim, sabe? Tornar o que a gente produz, nós, gestores, ou produtores, artistas, enfim, né, que lidamos com a área da cultura, assim, tornar os produtos que nós geramos, né, que nós materializamos, acessível ao outro, que o outro tenha, né, que não ficar entre a arte, as belas artes e a arte popular, diminuir esse fosso. Agora, com essa diversidade imensa de coisas novas, né? Para mim, pelo menos, com certeza, para quem tem mais de 50 anos, com certeza. Não cresci sabendo que tinha lésbica, gay, transgênero, que tinha punk. Não sabia, não tinha isso. No meu repertório de moleque não teve isso, né? Fui. E acredito um pouco assim com vocês também, né? Tem um outro olhar, ó, é um recurso público, é um edital público, eu vou propor um projeto com essa gama de informações que nós estamos trocando aqui. Não precisa ser todos, não precisa ter, né, aquela coisa estilística, porque que soa mal. Isso é verdadeiro. Olha, estou participando disso nessa trilha, nessa passagem que é a Lei Paulo Gustavo, né? E talvez escolher um público, né, que talvez você queira se comunicar, né? Talvez você não consiga se comunicar com todos os públicos, né, com deficiência, porque realmente o recurso é menor. Mas eu estava vendo uma estatística, a gente tem, em 2010, a gente tinha 45 milhões de pessoas no Brasil, que corresponde a quase 24% da população com algum tipo de deficiência. É muita gente, né? Então, é se reconhecer dentro dos municípios, né? É um outro olhar. Desculpa, Tese, ia falar alguma coisa. Imagina, imagina, pode concluir, Antonieta. Concluir, pode continuar. Queria ouvir meus colegas, nossos colegas É, também, né? O Idegair, a Idegair, que está ali atenta desde o comecinho, a Sinara, que é uma artesã, né? Imagino isso no mundo do artesanato, né? Esse bombardeio de novas informações que chegam para para essa comunidade dos artesãos, que eu tenho um carinho especial, assim, né? Trabalhei no programa do artesanato brasileiro, assim, conheço 250 municípios, assim, tem artesanato profundo, assim, né? Mas isso é outra, não é a pauta aqui tá. agora. Vamos Acho, ouvir. acho que é Idegair quer importante falar? vocês falarem, para a gente ouvir também um pouco, né, A da Edgar experiência. está com o microfone fechado. Só abrir seu microfone. O seu... Idegair, abre o microfone. Travar? Isso. Agora, Agora sim. Agora apareceu. você Travou de novo. mutou de novo. Aí. Destravei. O meu boa noite, né? Estou muito feliz por participar dessa live. Fiquei muito atenta, porque eu sou uma artesã também e sou mulher de um homem deficiente. Meu marido, meu esposo,
ele é deficiente de uma doença rara, espondilite anquilosante, e eu louvo a Deus, assim, de todo o meu coração, que a nossa cidade de Rifaina, estado de São Paulo, tem um ótimo planejamento, tem tudo aqui flui muito bem para com os artesanatos, para com todos da acessibilidade, da deficiência. Então, foi maravilhoso escutar todos vocês. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns a todos, E, a Legal, Antonieta, ao Pedro, né, a Teia Camargo e a todos que estão participando. Fiquei muito feliz. que ótimo. Muito obrigada. obrigado, Degaí. Deixa assim, essas manifestações é que eu brinco que são os vínculos, são os novos vínculos que a gente está criando com as pessoas por meio de tela, né? De internet. Isso é muito rico. E você vai participar do edital em Rifaina? Sim, eu sou uma artesã e Ah, hoje eu estou preparando tudinho, com muito prazer. muito Ah, que legal. ótimo. É, Sinara. Oi, essa pode lei só, falar. desculpa, essa Não, lei só veio para nos ajudar, só para nos acrescentar e fazer-nos cada vez mais crescer, né? Como artesãos, e não só pode ser em grupo ou pode ser solo, mas o importante é participar, não é? é. Verdade. Obrigado, viu, Degaí? Muito Eu que obrigado mesmo, agradeço. viu? Sinara, deseja aí falar, por favor? Não? Ô Pedro, se você me permite, eu gostaria assim, fazer só duas observações. Claro, por favor. Na minha fala, eu falei superficialmente sobre a questão do que pode ser um projeto de formação, tá? E talvez as cidades que aqui estejam não tenham o hábito de produzir audiovisual. Então, eu queria dar um destaque especial que é possível nós termos, a partir da Lei Paulo Gustavo, que, né, os participantes, os proponentes, né, os criadores que vão apresentar os projetos, que você Travou, acho que a internet dela ficou mal. Travou todo mundo ou a impressão minha? ensina, será feita uma mostra, né, uma mostra, um festival do que foi criado em audiovisual dentro dessa oficina. Isso é uma excelente oportunidade para que as pessoas possam entender mais, não só tecnicamente do audiovisual, mas sobre conceitos mesmo. Então, assim, eu tenho aqui inúmeros artesãos e artesãs. Né? Como é que a gente pode aprender a fazer mais sobre o audiovisual? Então, existe essa possibilidade, é uma possibilidade muito importante, né? Que vocês podem propor aí dentro dos editais da cidade de vocês, né? Ter uma possibilidade de ter um profissional, e a gente tem inúmeros aqui na nossa região e na cidade de vocês, com certeza tem também, para ensinar, para dar dicas, né? Trocar ideias sobre o que é a criação em audiovisual e culminar e ter como produto final uma mostra. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar, que não está na cartilha do MIC, mas que é muito importante, que é assim, que todo produto, né, que vai ser feito... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não, foi só um ruído. Que todos os vídeos que serão apresentados, né, dentro da LPG, eles precisam ter, de acordo com a cartilha com a cartilha de divulgação do MINC, precisa conter, né, o logotipo do Ministério da Cultura, da Lei Paulo Gustavo e da cidade de vocês. Então, esse manual de identidade está no site do Ministério da Cultura. E, com certeza, nos editais municipais, né, vai ser estabelecido que precisa ter nesse vídeo que vocês vão apresentar. Tá? Então, é uma barra de logotipos, né, que isso precisa estar contido em toda a divulgação, seja no flyer virtual, seja no cartaz impresso, tá? Seja no vídeo em si. Esses logotipos precisam necessariamente aparecer, tá? Então, não esqueçam de colocar o logotipo do Ministério da Cultura, da Lei Paulo Gustavo e da cidade de vocês.
certo? É muito importante porque isso é obrigatório, tá? Prometo que não falo mais. Muito bem, Teia. Gabriela chegou, que eu não se queria falar. Valéria, Vivian, por favor, meninas. Eu queria agradecer mais uma vez aí, conheço muito o trabalho do Pedro, adorei as meninas, essa troca, fiquei mais atenta em algumas questões do audiovisual, que para a gente que, né, eu sou atriz, na verdade, né, diretora de teatro, então é outra linguagem, então é sempre bom a gente aprender mais. E escrevi aqui bastante coisas para tentar aplicar no meu projeto. Obrigada, meninas. E acho que Muito é legal. importante vocês serem os multiplicadores também, né? É importante que vocês compartilhem aí algumas ideias com outros pares de vocês, né? Sempre interessante. Isso aí. Eu queria agradecer também, viu, Pedro, Teia, Antonieta, pela oportunidade aí super rica de conhecimento, de aprendizado. Muito obrigada mesmo. A gente está caminhando juntos, né? Aprendendo muito com Uhum. vocês. E agradecer a todos aí também que estiveram aqui presentes, principalmente o pessoal de Capivari. E estamos aí para o que precisarem também, né? Vamos contar com todos esses fazedores de cultura aí da nossa cidade. É, Muito obrigada, viu? nós estamos no meio do caminho, né? No meio da trajetória. É, Está navegando aí bem no meio. Einstein tinha uma frase que dizia: o que me mantém em equilíbrio é o movimento, né? É, Com a exatamente. É E como é andar de isso, bicicleta. Quem aprendeu a andar exatamente. de Então, bicicleta, exatamente. Então, a gente diga, só meu não pode caro, você parar. que está no iPhone de UZA, acho que ele saiu, perdeu a. Conexão. A Gabriela está nos ouvindo, quer se manifestar? Acho que não, né? Não sei também quem que é o colega que estava aqui no iPhone. Bom, gente, achei muito legal, achei interessantíssimo, assim, cada vez mais venho firmando, assim, me convencendo de que quando não existe altas firulas, conexões e não sei o quê, e combinações, quem começa falando, quem não começa, o que nós fizemos dois conteúdos extensos, profundos, dentro de um horário em que chegamos no limiar de, olha, daqui para frente talvez se torne cansativo. Mas eu acho que eu brinquei, escrevi para Antonieta aqui, olha, a Thea já está falando o tempo lacaniano, né? Conseguiu aprimorar ali 50 minutos. As oficinas, esse conteúdo, vou copiar, vai ficar gravado, vou subir no site lá do Instituto Ideia, vou compartilhar esses links com vocês que estiveram aqui presentes. Seria legal que vocês pudessem também compartilhar isso com outros colegas, com outras, não é? Que vão participar do edital. Eu acho que é legal ouvir, retomar algumas, né? E ninguém teve a pretensão aqui, pelo menos foi esse o pedido que a gente fez para a Antonieta e para a Teia. Ninguém quer sair cineasta e ninguém quer sair um expert, um CEO de uma nova, né, de uma nova empresa de ESG. Não, a gente só quer conversar com as pessoas, ó, são pontos importantes que vão ser considerados, que vão ser olhados pelas pessoas que vão avaliar os projetos, não é? E também ficarem tranquilos, quem vai avaliar o projeto tem todo um olhar antropológico, sociológico, cultural, de inclusão, né? Eu tenho
discutido isso, a gente está formando um corpo de pareceristas e, assim, que olhar que a gente quer ter, o que que a gente quer, né? Agora que a gente está com esse conteúdo de acessibilidade, quais são as nossas atitudes para promover isso, né? Com todos os projetos que vão acontecer aí, à medida que os editais forem. Quero agradecer vocês, super, muito obrigado. Agradecer a Teia, agradecer a Antonieta, minhas amigas mesmo de trajetória, né? Ao Pardim, que mesmo não estando presente, ele se faz presente, porque é, de certa maneira, um mentor mesmo, sabe, que traz esse arcabouço de que é gestão pública, como que a gente faz isso acontecer, né? Porque mais são todos artistas, e ele precisa do decreto, precisa da portaria, precisa, não é? Sem perder a ternura e esse olhar de irmãozão assim que a gente tem um com o outro. Tá bom? Então, beijo para vocês, boa noite para todos. Eu vou tirar aqui, tirar um print. Por favor. E aí, compartilhe aí no grupo, olha aí. Isso. Não, e eu estou me sentindo aqui, né, o galã no meio, entre as mulheres, né? Bendita fruta entre as mulheres, né? E esse é um dado importante, compartilhar com vocês. E que é importante que a gente está gerando um conteúdo para isso, logo vai subir aí no ar, um arquivo, um artigo, do universo dos municípios que nós estamos atendendo, a gente tem 80%, mais que 80%, são tocados por mulheres, gestoras públicas, não é? E tem fluído de uma maneira muito legal, muito legal. Todo o poder às mulheres. A gente, acho que a gente, acho não, a gente tem salvação. A gente tem salvação. Todos os poderes à mulher e a gente ainda pode se salvar, Isso né? aí. Porque isso aí. flui a sinceridade, flui o olhar para lá de maternal, sabe? Flui o olhar assim, olha, trata as coisas como um grande lar. Tem a sala de estar, tem a cozinha, tem um armário que guarda os mantimentos, tem a compra do mês, tem, é mais orgânico. E aí não fica aquela, eu quero falar porque eu sei, ou porque eu acho. Todos nós vamos, aprendemos com vocês. Deixo esse recado também para fortalecer mesmo vocês todas. Parabéns. Aprendo Queria, muito com vocês. queria parabenizar a Valéria, porque realmente eu acho que está um momento bastante importante e cheio de demandas, né? Então, realmente, para lidar com tudo isso não tem sido fácil, com certeza. Então, né, eu acho, eu tiro meu chapéu aqui, porque, ó, é um trabalho árduo, mas que vai ter um resultado bem, bem bonito, tenho certeza. Então tá. Boa noite, Sinara, Idegair, Valéria, Vivian, Teia, Antonieta. Um beijo para vocês. Eu vou aqui desligando então, tá bom? Beijo, Obrigada gente. pela presença. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, noite, gente. boa Obrigada, viu, noite. Antonieta? Obrigada. Obrigada. Beijo para Obrigada, Vá. vocês. Tchau. 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 Obrigada, Vivian. Obrigada, viu, por estar Gabi. presente. Obrigada.